Irmãos, com a ajuda de Deus, vamos ler a palavra que está registrada no livro de 2 Coríntios, capítulo 10. Dizem que eu sou humilde quando estou com vocês, mas duro quando estou longe. Pois eu, Paulo, faço este apelo a vocês em nome de Cristo, que foi carinhoso e bondoso. Quando eu for aí, não me obriguem a ser duro, pois eu tenho certeza de que posso agir com dureza contra os que afirmam que fazemos as coisas por motivos humanos. É claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim, destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. E quando vocês provarem que são obedientes, estaremos prontos para castigar qualquer desobediência. Vocês julgam as coisas pela aparência. Se uma pessoa tem certeza de que pertence a Cristo, deve pensar de novo a respeito disso, pois nós também pertencemos a Cristo, tanto quanto essa pessoa. O Senhor Jesus me deu autoridade sobre vocês, não para destruí-los, mas para fazê-los crescer espiritualmente. E embora eu tenha me orgulhado um pouco demais da minha autoridade, não tenho nada de que me envergonhar. Até aqui, irmãos. Amém. Querido irmão, querida irmã, que alegria imensa poder compartilhar este momento com vocês, meus queridos irmãos e irmãs. É uma bênção ver cada rosto aqui e saber que estamos juntos buscando a Deus, buscando a palavra que ilumina e transforma. Sabe, quando penso na vida, na correria, nos desafios, eu me lembro de algo muito importante. A gente não está sozinho nessa jornada. E é sobre isso que quero conversar hoje, de coração para coração, como amigos mesmo. Às vezes, a gente se sente um pouco como o apóstolo Paulo no texto que lemos hoje, não é verdade? Ele estava lá, servindo a Deus com todo o seu coração, e mesmo assim tinha gente que o criticava, que falava que ele era fraco pessoalmente, mas forte nas cartas. Parece que a gente também passa por isso, não é? Pessoas que julgam que vem só um pedacinho da gente, e não a pessoa completa que Deus nos chamou para ser. Se você já se sentiu assim, saiba que é normal e que Jesus entende perfeitamente. Ele também foi incompreendido e julgado. Paulo começa dizendo que escreve na disposição gentil, porém firme de Cristo. Que frase poderosa! Ela nos mostra que podemos ser gentis, sim, ter um coração amoroso, mas ao mesmo tempo ter firmeza quando precisamos. Sabe, muitas vezes a gente confunde gentileza com fraqueza e firmeza com rigidez. Mas em Cristo, a gente aprende que essas duas coisas podem andar de mãos dadas. Pense comigo, a mãe que ensina o filho a não colocar a mão na tomada. Ela é gentil, ama o filho, mas é firme, não abre mão da segurança dele. Essa é a disposição de Cristo. Ele nos ama tanto que nos guia com amor, mas também com a verdade, com a disciplina que nos ajuda a crescer. Se você tem passado por situações onde se sente pressionado a ser algo que não é, ou a ceder em seus princípios, lembre-se da gentileza firme de Jesus. Ele te encoraja a ser quem ele te chamou para ser, sem medo. O apóstolo Paulo nos lembra que o mundo é sem princípios, é uma selva lá fora. E quem pode discordar, não é? A gente vê injustiça, mentira, egoísmo por todo lado. Parece que as pessoas só pensam em si mesmas, em levar vantagem. E o mais triste é que às vezes a gente até se pega pensando, será que preciso ser assim também para sobreviver? Mas Paulo nos dá uma resposta clara. Mas o cristão não vive nem age desse modo. Nunca nos comportamos assim e jamais o faremos. Que alívio é ouvir isso. Nós, como filhos de Deus, não somos chamados a nos adaptar à selva, mas a ser luz nela. E o mais incrível é que Deus nos deu as ferramentas certas para isso. Ele diz que as nossas ferramentas não são para propaganda ou manipulação, mas para demolir esta cultura dominante e corrupta. Usamos as ferramentas poderosas de Deus para esmagar filosofias pervertidas, derrubar barreiras levantadas contra a verdade de Deus. Você já pensou nisso? As nossas ferramentas não são de força bruta, de gritos, de imposição. São ferramentas espirituais. A palavra de Deus, a oração, o amor, o perdão, a paciência.
Essas são as nossas armas mais poderosas. Eu me lembro de uma vez, um amigo meu, o João, estava passando por um momento muito difícil no trabalho. A empresa onde ele trabalhava estava cheia de fofocas, de intrigas, e ele se sentia sufocado. Poderia ter entrado na mesma onda, respondendo fofoca com fofoca. Mas o João, que é um homem de Deus, escolheu agir diferente. Ele começou a orar, a ser gentil com todo mundo, a ajudar quem precisava, mesmo quem falava mal dele. Sabe o que aconteceu? Devagarinho, o ambiente começou a mudar. As pessoas viam a diferença nele e algumas até começaram a questionar seus próprios comportamentos. O João não usou a fofoca como arma, mas sim o amor e a paciência. Ele usou as ferramentas de Deus para derrubar barreiras no coração das pessoas. É assim que a gente encaixa todo pensamento livre, toda emoção e todo impulso à estrutura de vida moldada por Cristo. Não é forçando, mas vivendo a verdade, mostrando o amor de Deus em cada atitude. Nossas ferramentas são para limpar o terreno e edificar vidas pela obediência rumo à maturidade. Que maravilha! Deus não quer nos destruir, mas nos edificar e nos dar a capacidade de edificar os outros também. O texto nos traz um ponto muito importante. Vocês não conseguem ir além do óbvio e enxergam apenas as árvores, não a floresta. Quantas vezes a gente faz isso na vida, não é? Vemos só a aparência, o que está na superfície e esquecemos de olhar o coração, as intenções. Paulo estava se sentindo incompreendido. As pessoas o julgavam pela aparência, pela forma como ele falava em público e não pelo coração sincero que ele tinha em servir a Deus e a eles. Ele diz, se procuram um exemplo claro de alguém que está do lado de Cristo, por que me descartar tão rápido? Acreditem, estou absolutamente seguro da minha posição em Cristo. Meu querido amigo, minha querida irmã, se você já se sentiu julgado, descartado, ou que as pessoas não veem o seu verdadeiro valor, saiba que Deus te vê, Ele conhece o seu coração, suas lutas, seus sonhos, e Ele te ama incondicionalmente. Às vezes, a gente se preocupa tanto com a opinião dos outros, com o que vão pensar, que nos esquecemos de quem somos em Cristo. Paulo não estava se vangloriando, mas afirmando sua identidade em Jesus. Ele tinha certeza do chamado dele, da autoridade que Cristo lhe deu e que essa autoridade era para edificar, não para destruir. Lembro de uma jovem na igreja que estava desanimada porque as pessoas não a valorizavam pelo seu trabalho voluntário. Ela se esforçava tanto, mas ouvia comentários maldosos. Conversando com ela, eu disse, filha, a sua recompensa não vem das pessoas, mas de Deus. Continue fazendo o bem e Ele te honrará. Ela se animou, continuou servindo com alegria e, com o tempo, a postura das pessoas mudou. Ela aprendeu a olhar para a floresta, para o propósito maior de servir a Deus e não apenas para a árvore da opinião alheia. O que escrevemos quando estamos longe é o mesmo que afirmamos quando estamos perto. Somos exatamente a mesma pessoa em carta ou pessoalmente. Essa é uma das coisas mais lindas da vida cristã, a autenticidade. Não precisamos usar máscaras, fingir ser alguém que não somos. Em Cristo, somos livres para ser quem realmente somos, com nossas qualidades e imperfeições. Quantas vezes a gente vê pessoas que são uma coisa em um lugar e outra em outro, não é? No trabalho, uma pessoa, em casa, outra, na internet, uma pessoa, na vida real, outra. Mas Jesus nos chama para sermos inteiros, para que nossa fé seja transparente e verdadeira. E Paulo ainda nos dá um alerta. Não queremos nos comparar àqueles que se julgam superiores a nós. Não ousamos tanto. Além disso, com toda essa comparação, medição e competição, eles acabam perdendo o rumo. Que sabedoria! A comparação é um ladrão de alegria. Quando a gente começa a se comparar com os outros, a medir o nosso valor pelo que os outros têm ou fazem, a gente perde o foco, perde o rumo que Deus nos deu. Deus te criou de um jeito único e especial. Não existe ninguém igual a você no universo. Por que você tentaria ser igual a outra pessoa? Sua jornada é sua. Seus dons são seus. Sua missão é sua.
Não se preocupe em competir, em provar nada para ninguém. Apenas viva em obediência a Deus e Ele te usará de formas que você nem imagina. Não vamos fazer reivindicações extravagantes porque estamos presos aos limites estabelecidos por Deus. Mas não pode haver dúvida de que esses limites incluem vocês. Não estamos invadindo o território de ninguém, afinal, já estivemos aí com vocês. Fomos os primeiros a chegar com a mensagem de Cristo. Isso me toca profundamente. Paulo fala sobre os limites estabelecidos por Deus. Sabe, às vezes a gente pensa em limites como algo ruim, que nos prende. Mas em Deus, os limites são para o nosso bem, para nos proteger, para nos guiar. Assim como os trilhos guiam o trem para que ele não descarrir, os limites de Deus nos mantêm no caminho certo. E a parte mais linda é quando ele diz: esses limites incluem vocês. Isso significa que o amor de Deus, a graça de Deus, a mensagem de Cristo alcança todos nós, sem exceção. Não importa onde você esteve, o que você fez ou quem você é. A mensagem de Cristo é para você. Paulo nos lembra que ele foi o primeiro a levar a mensagem a eles. E hoje, nós também somos chamados a ser portadores dessa boa notícia. Não para manipular, não para forçar, mas para compartilhar o amor que nos transformou, para que outros também possam derrubar as barreiras em suas vidas e encontrar a liberdade em Cristo. Meus amados, a vida em Cristo é uma aventura maravilhosa. É um caminho de derrubar barreiras, de se fortalecer em Deus, de viver com autenticidade e propósito. É saber que, mesmo quando o mundo tenta nos diminuir ou nos comparar, somos valiosos e amados por um Deus que nos vê além do óbvio. Se você se sente sobrecarregado pelas preocupações, pelos julgamentos ou pela selva do mundo lá fora, lembre-se, Jesus está aqui para te dar as ferramentas. Ele quer te edificar, não te destruir. Ele quer te dar a força para viver uma vida plena, cheia de alegria e paz. Que tal hoje você entregar a Ele as suas barreiras? Aquilo que te impede de avançar. Os medos, as dúvidas, os ressentimentos. Ele está pronto para te ajudar a demolir tudo isso e construir uma vida nova, fundamentada no amor e na verdade. Eu quero fazer uma oração com você agora. Uma oração simples, de coração para coração. Oração. Amado Deus, Pai de amor e graça, nós te agradecemos por tua palavra que nos ensina, nos exorta e nos encoraja. Reconhecemos, Senhor, que muitas vezes nos sentimos como Paulo, incompreendidos, julgados ou até mesmo fracos diante dos desafios da vida. Mas hoje, escolhemos olhar para ti, para a tua gentileza e firmeza. Perdoa-nos, Pai, por nos compararmos com os outros, por nos preocuparmos demais com o que pensam de nós. Ajuda-nos a enxergar além do óbvio, a ver com os teus olhos o coração das pessoas e o nosso próprio coração. Que possamos reconhecer o valor que o Senhor nos deu. Senhor, nós te pedimos as tuas ferramentas poderosas para derrubar as barreiras em nossas vidas. Barreiras de medo, de ansiedade, de insegurança, de vícios, de mágoas. Ajuda-nos a esmagar filosofias pervertidas que tentam nos afastar da tua verdade. Que todo pensamento, toda emoção, todo impulso seja encaixado na estrutura de vida moldada por Cristo. Capacita-nos, Pai, a sermos autênticos, a sermos a mesma pessoa em todos os lugares, vivendo uma fé verdadeira e transparente. Que não nos comparemos, mas que encontremos nossa alegria e propósito nos limites que o Senhor estabeleceu para nós.
E que, assim como Paulo, possamos levar a tua mensagem de amor e esperança a todos, sem manipulação, mas com o desejo de edificar vidas e mostrar o teu caminho. Que sejamos instrumentos em tuas mãos para limpar o terreno e edificar vidas pela obediência rumo à maturidade. Nós te entregamos nossas vidas, nossos corações, nossos sonhos. Confiamos em Ti, Senhor, e sabemos que o Teu propósito é nos edificar e não nos destruir. Deus seja louvado. Amém.